Mais uma vez, boas noites. Antes de passar a palavra à nossa convidada, quero dizer que esta entrevista ficará disponível no IGTV de @Maia Historiador Entrevista. O primeiro bloco, inclusive, já está sendo processado, disponibilizado. Também quero convidar todos vocês para estarem conosco na próxima quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, às 20 horas, neste canal, para participarmos juntos de nossa próxima live. Agora, vamos retomar a nossa entrevista com a professora Naná, que já está aqui conosco, e eu vou, então, adicionar a professora Naná, já está aguardando a professora Naná, para fazermos mais algumas perguntas e depois passarmos para as perguntas da plateia. Olá, professora Naná. Me escutando e me vendo? Ok, sim. Sim. Professora Naná, no doutorado foi um percurso de pesquisa já escrever sobre a memória e a biografia do intendente Antônio Lemos, por conta do tema de sua dissertação. Por que escolheu este tema de investigação? Me lembro que você dizia que na dissertação queria falar o menos possível sobre o velho Lemos, né? E, de repente, no doutorado, você faz uma tese sobre a memória e a biografia do velho Lemos. Comente um pouco para nós sobre isso, por favor. Foi muito engraçado isso. Eu saí daqui com um projeto que eu queria ver as camadas populares no governo do Lemos. Eu queria ver. Aí, claro que para você falar sobre camadas populares não é fácil. De vez em quando eu vejo aluno querendo na monografia estudar. Assim, você tem que mobilizar uma série de documentação, uma série de fontes, porque as camadas populares estão todas espalhadas, né? Aí eu fui com... Queria ver dentro do governo de Lemos, nesse período. Como é que se dava as relações sociais com a intendência lemista. Aí foi muito interessante. Eu fui fazer um curso no segundo semestre. Aí eu fui fazer um curso com a Clementina sobre grafia. E esse curso, porque tu sabes que fizeste a Unicamp, sabe que tinha um curso que a gente fazia tudo junto, né? Mestrado, doutorado, todo mundo junto, né? O povo do mestrado, doutorado, né? Então, essa era uma disciplina, era um módulo que era ofertado, tanto no mestrado como no doutorado. Aí, era muita gente nessa disciplina, sobre biografia. Me lembro que a Magda, o Léo, o Eugênio. Aí eu fui fazer, biografia, para mim, assim, eu ainda com aquela ideia daquela biografia bem tradicional, vou assistir esse curso. Gente, eu fiquei tão encantada com o curso, porque disse, é aqui que eu vou olhar meus populares. É por meio do Antônio Lemos que eu vou chegar. Quando terminou a aula, eu desci e fui encontrar com o Sidney, meu orientador. Aí eu disse, Sidney, eu fiquei tão encantada, falei para ele. Aí ele disse assim, volte lá, e a Clementina, que você vai fazer uma biografia do Antônio Lemos. Eu disse, não é bem uma biografia. Ele disse, é uma biografia assim, volte lá. Eu, como eu sou obediente, né, voltei lá, disse Clementina. Você disse que eu vou redirecionar meu projeto. Vou seguir essa linha biográfica do Antônio Lemos. Né? Aí ela, é muito bem, você faz em cima de memórias, né, dele, que comprometimento é menor, mas é campo biográfico. Aí ela deu maior força. Aí foi quando eu fui me direcionando para a vida dele, para todas as ações dele, mas sempre com o olho espichado onde estava essa população, né, que não pertencia às elites endinheiradas. Ok? Por que a Unicamp para fazer Por que a Unicamp para fazer o curso de doutorado? Havia outras opções além da Unicamp?
Nada. Nessa época eu era a diretora da faculdade, do curso de História, era diretora. Bem, eu tinha um cargo administrativo. A Edilza também tinha não sei o quê, e já fala fazer Unicamp. E ela foi. Falou com o Sidney, disse que tinha uma pessoa que queria ser orientada por ele. Aí o Sidney, naquela educação, né, vamos ver o projeto, tá. E houve eu não sei se foi uma houve uma reunião acadêmica que nós acabamos reunindo na casa da Conceição e do Jaime, que tu deves conhecer, foram nossos colegas lá na Unicamp, lá em São Paulo. E nessa reunião estavam os professores da Unicamp, inclusive o Sidney. Aí ele falou, aí a Edilda, daquele jeito dela, né? Olha, Sidney, está aqui a Naná, fala logo com ela. E eu morta de vergonha, né? Meu Deus, esse homem nem viu o projeto, como é que ele vai se comprometer comigo? Porque não, era diferente, né? A gente tinha que fazer a seleção na Unicamp, não era como a USP, né? Que se você tivesse orientador, você já tinha garantido uma vaga. Na Unicamp a gente tinha que disputar. Aí ele falou assim comigo, você tenta. Aí, né? Aí vamos todos nós, gente, isso aí a Edilza vai contar. Foi uma brigalhada, acho que a Edilza era a diretora, acho que ela era a diretora do curso. Eu era do colegiado, eu tinha uma função lá. A Edilza vai contar isso melhor. Olha, os alunos fizeram uma confusão, fizeram um movimento para nós não sairmos, porque eu saí 3 grandes professores, Edilza, eu e o Aldri. Isso era um absurdo. Não sei se tu tens isso na memória, Maia, mas a Edilza sabe. A Edilza, não, claro que não, vamos sair sim. Aí ela resolveu articular para trazer professor visitante, foi quando ela trouxe o Flávio, né, o nosso colega Flávio, que é da UFRJ, articulou, e a gente ia passar lá um ano. Mentira, a gente, claro, 4 anos de licença. Passamos um ano fazendo os créditos. Quando terminaram os créditos, nós viemos embora e trouxemos os nossos colegas, trouxemos Henrique, o Léo, a Magda. Né? Desse grupo, primeiro, só tem a Magda aqui. Né? Aí nós fomos trazendo os nossos visitantes, a Cláudia, depois veio o Rafael, veio o Eugênio, né? E assim, foi assim duro para nós sairmos. A Edilza tem essa memória bem fresca acerca desse movimento para nós não sairmos. Então, foi por isso que foi a Unicamp, entendeu? A Edilza tinha vindo de lá, tinha feito um mestrado lá, queria fazer o doutorado lá. Vamos todos fazer lá, porque a gente vai ficar tudo junto, né? Coisa de Edilza, né? Que era para nós morarmos todos juntos, né? Eu acabei morando com ela, mas o Aldri não. O Aldri não quer morar conosco. Foi isso. Naná, está me ouvindo, Naná? Tô. Está me ouvindo, Naná? Tô. Mais recentemente, nos últimos anos, você escolheu como sujeito de suas investigações históricas os imigrantes. No primeiro momento, se não me engano, os espanhóis, inclusive desenvolvendo pesquisas quando do seu estágio de pós-doutorado na Espanha. Como foi esse percurso de pesquisa até chegar nesses sujeitos, né? Então, Nos imigrantes. fazendo toda a investigação acerca, para mim até, fazendo toda a coleta de fontes, de um monte de documentos que eu tenho arquivado ainda. Aí eu encontrei assim muitos estrangeiros e aí eu disse assim, muitos espanhóis. Aí eu disse, interessante, nunca se preocuparam em estudar os espanhóis, se estuda mais são os portugueses, claro, pela nossa própria tradição, né? E eu vou começar a escrever sobre esse sujeito, porque ele já apareceu muito nas fontes, muito nos documentos, muito, ou seja, não somente os documentos de polícia, mas nos jornais, nos ofícios, eles estavam pululando lá.
Aí foi a partir daí que eu comecei a investigar o, a, a presença espanhola. E eu fiquei mais encantada ainda quando eu descobri as touradas aqui em Belém, que não eram somente espanhóis, eram espanhóis e portugueses. Depois ficaram mais os portugueses que os espanhóis. E eu conversando com o professor Vicente Salles, aí, professor, eu achei muitas informações acerca das touradas. E aí ele conversou comigo e me disse aonde tinha sido o primeiro coliseu, né? Que Não, tornou-se objeto de pesquisa. Oi, professora Naná, teve uma pausa agora, mas eu estava aqui retomando a sua fala e você falava das touradas, né? E o professor Vicente Salles havia lhe falado das sim. touradas, do Uhum. Coliseu, que ficava aqui, aonde hoje é o prédio Gilberto Mestrinho, né? Isso, Próximo aqui de isso, Batista Campos, e que você isso. começou a fazer essa investigação sobre os espanhóis em Belém. É. Isso, então lhe repasso a É. palavra. Sim, então eu estou dizendo que hoje eu já abandonei os espanhóis e estou mais focada nos portugueses, pela própria cátedra, né, que eu sou diretora. E que eu estava dizendo que a grande pesquisadora desse grupo dos portugueses é a Cristina Cancela. Certo. Como foi a experiência do pós-doutorado na Universidade de Barcelona e a pesquisa nos arquivos da Espanha? Ah, foi a melhor coisa que nós fizemos, que eu fui eu e a Magda, né? Nós tínhamos quem nos recebeu lá foi o Luiz, que é nosso amigo de todos nós, né, daqui, de Belém. E o Luiz, ele abriu as portas, assim, nos levou em todos os arquivos, onde nós poderíamos consultar, né? E ele era o nosso guia, basicamente, dessa empreitada de buscar documentação nos arquivos. E como eu sabia que o grande porto de escoamento de imigrantes espanhóis para Belém tinha sido o porto de Vigo, né, que eles chamam Vigo, na Galícia. Aí nós chegamos até ir lá, né, em Vigo, eu com a Magda. Depois fomos até Santiago de Compostela, também consultar o arquivo de lá. E aí foi muito interessante. Agora, uma coisa que em Barcelona, os jornais em Barcelona, eles pouco falavam dessa imigração para a Amazônia, embora lá em Barcelona tivesse um escritório de um agente, né, da imigração. Depois até nós chegamos lá, parece que o local, mas falava muito pouco. Aí nós fomos para Madrid, né? Eu e a Magda, nós duas, fomos para Madrid consultar o arquivo público de Madrid. Não tivemos muita sorte, porque naquela época o arquivo, maior arquivo central, estava fechado. Conseguimos pouca coisa lá. E, enfim, para mim foi, além disso, dessa investigação que eu fiz nesses arquivos, dessas cidades espanholas, foi muito bom também conviver com os professores da Universidade de Barcelona, né? E chegamos, inclusive, a dar uma, digo, aula, né? Eu e a Magda, que fazia parte da nossa
do nosso programa, falar lá para os estudantes, né, no nosso portunhol, falamos lá para eles, para esses alunos do Luiz, sobre a Amazônia, mas foi uma experiência fantástica, olha. Eu acho que assim, se eu tivesse oportunidade, eu voltaria ainda à Espanha para completar a investigação em outros arquivos. Olha, até arquivo marítimo nós fomos consultar. Tem muita disponibilidade de arquivo, né, na Europa. Ok? Naná, você gosta mais de pesquisar ou escrever? Bem, uma coisa está associada à outra. Eu só posso escrever se eu pesquisar, né? Mas, olha, vou te dizer uma coisa. Eu descobri... Realmente, ser historiador é um ofício, né? Ser professor é uma coisa, ser historiador é outro. Eu adoro ser professora, tanto que eu me apresento como professora, né? Eu perdi o nome, eu sou professora. Mas a investigação, ela te dá um prazer tão grande, porque cada documento que descobre uma coisa nova é como se tivesse achado uma pepita de ouro. Então, eu gosto muito de fazer a pesquisa. Agora, para escrever, eu gosto de escrever. Mas todos nós sabemos que escrever é um sacrifício, que muitas vezes nós emperramos, muitas vezes trava tudo, temos dificuldades. Mas eu sempre digo que, às vezes, eu peço inspiração do Divino Espírito Santo, e quando eu começo a escrever, eu vou me embora, tá? Mas é um exercício que é muito dolorido, é muito difícil, né? Porque nem todo dia você está inspirado para escrever. Eu gosto de escrever, mas eu só gosto de escrever dentro daquilo que eu descobri, dentro daquilo que pode me dar uma oportunidade de interpretar aquela evidência que se apresentou a mim. Né? Mas, sabe, mas eu acho que as coisas estão tão ligadas, né? Eu estava lendo um livro da Lynn Hunt, aquela historiadora norte-americana, que vocês todos conhecem. Ela tem um livro sobre a invenção dos direitos humanos. E ela disse que geralmente as pessoas pensam que o professor universitário gosta mais de investigar do que dar aula. E ela disse que não, que é realmente o contrário, que no fim nós gostamos mais da sala de aula, de dar a aula. Por quê? A investigação que se faz, ela é levada para os nossos alunos, como é testada, né? Até você escrever um livro, ou escrever o texto. E aí ela fala isso, né? Que a partir daí, por exemplo, os 3 documentos que ela trabalha para escrever esse livro, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as 3 declarações, né, do homem que ela trabalha, ela pegou esse documento, levou para a sala de aula para discutir com os alunos. Depois é que ela sentou para escrever o livro, entendeu? Aí são coisas muito ligadas, eu acho. Bom, você já me respondeu a próxima pergunta, que era sobre você gosta mais de lecionar ou pesquisar e escrever. Você já me respondeu. Então, passo para a pergunta seguinte. Você tem algum método ou ritual de pesquisa e escrita? Como você escreve? Como eu escrevo, a primeira coisa, eu tenho um método. Eu separo tudo que eu vou precisar, que eu acho que eu vou precisar. Seja os documentos, seja os livros, tudo eu separo. Depois que eu separo, é que eu começo a escrever. Aí, à medida que eu vou escrevendo, eu vou me lembrando de algum autor que falou aquilo, que
necessariamente eu já devo ter separado. Aí eu vou lá naquele autor. Aí eu paro um pouquinho a minha escrita, eu vou reler aquele autor. Aí depois que eu releio, eu volto de novo para escrever. Então, a minha escrita, ela não vai e vem, né? Eu começo a escrever apoiado naquela minha documentação, mas também, ao mesmo tempo, apoiado naquela bibliografia que eu sei que vai me servir. Aí, para sustentar o meu texto, eu volto lá no livro, leio, marco o trecho, aí volto para o meu texto. Por isso que a gente gasta muito tempo, né? E outra coisa, quando eu começo a escrever, eu gosto assim de passar, vamos dizer, 2 semanas direto escrevendo. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero me desconcentrar. Eu não quero fazer outras coisas. Por isso que às vezes é melhor a gente escrever quando a gente está em recesso, né? Que a gente não tem que sair para dar aula ou para uma reunião, né? Então, no recesso é quando a gente escreve melhor, porque, no meu caso, é que eu posso ficar o dia inteiro, paro quando eu quero, né? Aí eu passei um pouquinho, lavo uma louça, volto, né? Ligo a televisão. É toda assim, umas manias que eu tenho. Agora, tem uma coisa, quando eu me concentro para escrever alguma coisa, eu escrevo mesmo, sabe? É dolorido, é sofrido, mas eu vou lá, vou escrever. E também eu leio várias vezes o que eu escrevi. Porque cada vez que a gente escreve, a gente vê que escreveu alguma coisa que precisa ser melhorado, né? Ser melhor explicado. Naná, neste momento em que assistimos todo um esforço de negação do passado, refletindo sobre as narrativas da história e a verdade, existe alguma verdade na história? A história ela é feita de evidências, né? E nós que construímos a verdade. Os historiadores que constroem, cada um constrói a sua verdade. Então, para nós historiadores, sabemos que a verdade é um termo relativo, né? Não é absoluto. Então, a partir dessas evidências que nós temos, nós vamos construindo essa nossa verdade, mas que é uma verdade que ela não saiu do nada, ela é apoiada em evidências. Daí o seu caráter científico, que eu não gosto muito de usar, mas vou usar, né? Lembrando um pouco o Bloch. Aí a gente constrói. Claro que ela é tão passível de ser contestada porque outro olhar, outra pesquisa, ela pode vir e desmistificar aquela verdade que você acha que é verdade, mas que na verdade ela se torna algo muito relativo, né? Então, sabe que eu conversando uma vez com o professor Arthur César Ferreira Reis, aí eu disse assim, eu gostaria muito de escrever sobre a abolição. Aí, para que, minha filha? Já escreveram tudo sobre a abolição, está tudo lá, todos os livros estão lá. Aí, já pensou se fosse assim? Olha, não escrevo mais nada sobre Belle Époque, a Naná já fez tudo. Que nada, né? Porque algumas evidências que eu coloquei e que naquele momento, para mim, era uma verdade, mas não é tão verdade, porque vem outro documento, vem outra pesquisa, vem um outro tipo de olhar e um outro tipo de indagação que coloca em xeque, né? Graças a Deus, né? Porque senão nós não tínhamos mais do que falar, se fosse pensar como os positivistas, né? Descobrir o documento original, pronto. A história está feita. Naná,
Além de historiadores já citados ao longo dessa nossa conversa, quais outros historiadores foram importantes em sua formação ou na sua compreensão da história, da escrita e da pesquisa histórica? Olha, deixa eu te falar. Eu amo de paixão o Marc Bloch. Para mim, ele é um eterno aprendizado. Tanto que meu livro de cabeceira é o Apologia da História, porque é o trabalho de metodologia, né? Bem, esse é um livro que eu acho que não pode faltar a nenhum historiador. O Marc Bloch, né? Além dele, claro, são esses. Eu gosto muito dos historiadores franceses. Essa é a verdade, né? Então, quando eu penso no Michel Vauvel, né? E Febvre e tantos outros, eu acho, apesar do que o Bloch seja realmente meu livro de cabeceira, cada um deles, eles contribuíram para a minha formação. Agora, eu sempre penso que novos... eu estava ouvindo, eu vi a live do Alves, que ele estava falando do Thompson, né, e outros historiadores. Então, eu sempre penso que esses outros historiadores também, vamos dizer, da escola chamada inglesa, eles também são importantes para nos dar um suporte no que nós estamos investigando, né? Isso é assim como muita gente às vezes torce o nariz quando a gente fala de Foucault, né? Michel Foucault. Não é bem isso. Ele não tem sujeito, né? Ele trabalha mais com instituições. Mesmo assim, eu acho que é um historiador que a gente pode mobilizar de acordo com o que você está trabalhando, né? Mas, para mim, que está em sala de aula sempre, né? Que agora estou em processo de aposentadoria, para mim, trabalhar com esses fundadores da Escola dos Análises é fundamental para não somente para a compreensão da história pelos alunos, por aqueles que estão me ouvindo, mas eu mesmo também tornar a fazer indagações. Cada vez que eu leio o Marc Bloch, eu vou pensando assim, sabe que eu não tinha tentado para isso, né? Então, isso é muito importante. Para mim, eu sou muito fã da escola francesa. O Naná, Alexandre está dizendo que Vicky Bauer é leitura obrigatória. Isso é palhaçada, porque Vicky Bauer, a Árvore que Chora, foi uma escritora, né? Não lembro qual é a nacionalidade dela. E o meu orientador do mestrado, né, que saiu, o Riqueda produzindo, ele não liberou a minha dissertação enquanto eu não encontrasse esse livro, A Árvore que Chora. E todo mundo olhar para a minha cara, e a árvore que chora? E um dia eu pesquisando lá no antigo arquivo do Conselho Estadual de Cultura, na estante onde estava A Árvore que Chora. Foi interessante isso, né? Um romance da Vicky Brown. Ok? Naná, Diga. agora depois eu vou falar alguns comentários para você que as pessoas estão postando aqui, mas você também está podendo ler. Né? Mas nem tudo. Passa aqui Agora, rapidinho a letrinha. há alguns anos, há alguns anos, você se candidatou a uma cadeira do Instituto Histórico Geográfico do Pará, sendo eleita para o Instituto Histórico Geográfico do Pará. Fale um pouco sobre essa sua decisão de participar do Instituto Histórico Geográfico do Pará e como você tem avaliado essa sua experiência. Maia, tu és o grande responsável por eu estar lá.
todo tempo tu me convidavas, lembra? Aí eu dizia assim, eu não, esse negócio de instituto, academia, as pessoas morrem logo. Aí todo tempo tu estavas, aí tu dizia assim, aí a Anaísa sumiu. Aí tu disseste uma vez assim, olha, a Anaísa, ela fica chateada porque tu não está lá ainda. Aí foi o tempo que a Anaísa fez aquela organização e foram criadas novas cadeiras. E aí criaram da professora Maria Anunciada Chaves. Aí tu me passaste um e-mail. Aí quero ver se não vai se inscrever agora. Bem, o que é que eu podia fazer? Eu tenho que me inscrever. Eu não vou passar essa vergonha. Eu vou me inscrever, agora eu vou me inscrever. Maria Anunciada Chaves, o Maia faz tanta questão, e a Anaísa também, na ocasião, fazia questão que eu estivesse lá. E outras pessoas me passavam e-mail, né? E um pouco da minha experiência. E Para hoje, 70 lá, membros recentemente. Já estamos voltando aqui com a professora Nazaré Sarges, professora Naná. Oi, Naná. Deu uma pausa oi, agora e eu estava recapitulando sua resposta quando você falava que foi eleita para a cadeira cujo patronese é da professora Maria Anunciada Maria Chaves. Anunciada. Isso. Então, eu estava dizendo que eu adorei Oi. a cerimônia da minha posse. Está ouvindo? A cerimônia da minha posse, eu adorei. Fiquei muito feliz, feliz, Estou feliz. lhe E estou lhe vendo. hoje, está ouvindo? Estou lhe Está me ouvindo, Naná. ouvindo? Tá. Estou Então, lhe hoje, vendo e lhe eu ouvindo. acho que então eu acho que foi uma boa decisão, uma boa escolha que eu fiz na minha vida, de ter ido para o Instituto Histórico Geográfico, porque lá tem vida, né? E junto com uma presidente que nós temos e um corpo administrativo que trabalha muito, né? Junto com ela, é, é, todos vocês sabem, Maia, a Helena, a Paulinha, todo esse povo que trabalha junto, né? Tem a Gorete agora, e o menino da revista, o Thiago, né? Então, ali tem vida, e sempre estamos fazendo atividades. Então, eu achei que foi muito importante essa minha decisão de ter me candidatado à cadeira de número 65. Ok? Professora Naná, o que você diria aos jovens professores e historiadores, inclusive aos que estão sendo formados? Olha, a primeira coisa que eu acho é que você tem gostado da profissão. Eu adoro ser professora, eu adoro dar aula. Tá? Enfim, para mim, é porque você só não ensina, você aprende. É uma troca muito grande, é uma vitalidade. E, às vezes, dizer assim, diziam, né? Tu não envelhece por quê? Eu dizia, porque, na época, eu vivo no pavilhão B. Lá tudo acontece. A gente sabe de tudo. Sabia, né? De tudo no pavilhão B. Então, ali era vida. Pavilhão B era uma vida. E eu acho que ser professor, eu diria para os jovens que estão se formando, já se formaram, que a gente tem que gostar da profissão, porque ela não passa a ser sacrifício, ela passa a ser um prazer. E ser historiador, a gente tem que realmente, para você produzir,
para você ser um historiador de fato, produzir texto, produzir artigo, livro, etc. e tal, você tem que tirar horas para fazer essa investigação, para você ir para os arquivos. Mesmo que você tenha bolsistas, auxiliares de pesquisa, mas você tem que ir lá para ver quais são os documentos, você orientar, né? E então você tem que tirar esse tempo, que todos nós sabemos, né? Que pesquisamos, sabemos que isso toma um tempo muito grande, além de que às vezes os alunos ficam assim desestimulados, está fechado o arquivo público, não tem máquinas para ler lá no Centur, tudo isso eu sei que é um desânimo, mas a gente não pode desistir. Agora está numa era muito boa, porque a maioria está digitalizada, quer dizer, você na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca, você tem inúmeros jornais que você pode consultar, né? Você entra na biblioteca do mundo inteiro, então você pode pesquisar. E hoje é muito mais fácil o trabalho da pesquisa. E não pode desistir, não pode desistir. Tem às vezes, eu estou travado, hoje eu estou falando que eu estou vendo que tem muita gente aqui que está no processo de redação, de dissertação, de tese. Tem dia que eu estou travado, meu Deus, o que é que eu faço? Aí, o que é que faz? Um pouquinho, faz uma outra coisa, vai ler um livro de poesia, vai ler um livro, vai ler uma literatura, vai ler o Machado de Assis, e a mente refresca muito, que, aliás, os nossos literatos nos ajudam muito a escrever com poesia. Mas é assim mesmo, né? Nós não podemos desistir, a gente não pode, eu não vou fazer mais, não vou fazer mais, não, tem que fazer, sabe? Por isso que, às vezes, eu coloco meus orientando, eu digo na cordinha, porque não tem nada, estou desestimulado, nada de desestimulado, e eu cobro mesmo. Esse é um processo natural. Nós não podemos desistir. É muito doloroso, mas é necessário. É necessário. E outra coisa, mesmo que nós sejamos só professores, nós temos sempre que aprender a fazer pesquisa. Eu nunca me esqueço da Conceição, Eliana, as meninas lá do NPI, que eram professoras, mas produziam seus materiais. Iam para os arquivos fazer coleta de documentos para fazer texto para seus alunos. Era o grupo lá do NPI. Estou citando aqui Conceição, Eliana, mas tem as outras meninas, nossos alunos, e a maioria fez doutorado, né? A maioria delas fez doutorado. Naná, agora um momento que gosto. Quero lhe fazer algumas perguntas com alguma adaptação do questionário respondido por Proust, utilizado por Bernard Pivot e também por James Lipton. Então, eu vou lhe fazer algumas breves perguntas com breves respostas. Bom, você já assistiu à entrevista anterior do professor Alves, então já sabe mais ou menos as perguntas. Então, eu vou fazer as perguntas. Qual sua palavra preferida? Ética. A palavra que menos gosta? Homofobia. Naná, poderia repetir? Houve um corte. A palavra que menos gosta. A palavra que menos gosta. Menos gosto. A que menos gosta. Homofobia. Qual o som ou barulho que gosta? O som de uma valsa. O som ou barulho que menos gosta ou detesta? Buzina de carro. Qual o seu palavrão predileto? Como toda paraense, égua. O que a deixa animada?
Eu acho que me deixa animada é descobrir coisas simples, como ter, um documento achado. Um documento que eu O precisava que, e achei. Isso me deixa muito animada. o que a repugna? Eu acho que eu tenho... assim, acho que a grosseria, isso, a grosseria do indivíduo me repugna. Desculpe, Naná, cortou. Você poderia repetir a última resposta? O que a repugna? A grosseria de indivíduos. Desculpe, Naná, está cortando, perdão. Poderia repetir mais uma vez? A grosseria de indivíduos. Tá. Qual profissão gostaria de exercer se não fosse professora e historiadora? Bailarina. Do Qual a Teatro profissão Municipal que do não Rio de Janeiro. gostaria? Qual? Ok. Qual a profissão que não gostaria de exercer jamais? Médica. Qual a profissão que não gostaria jamais? Jamais gostaria de Médica. ser essa profissão. Que eu não gostaria? Interessante que o professor Alves disse a mesma. Se você pudesse reencontrar alguém que já partiu, quem seria e o que lhe diria? Oi, Naná. O meu irmão. Vou repetir a pergunta. Está me ouvindo? Se você está me escutando, Naná? Ouvi. Está me escutando? Estou escutando. Estou. Quem eu gostaria? Se você puder... vou refazer a pergunta, Naná, que cortou. Se você pudesse reencontrar alguém que já partiu, quem seria e o que lhe diria? Meu irmão, José Edson. Eu diria para ele que a nossa infância foi maravilhosa. Ok. Naná, qual é o seu filme favorito? Tem um? Olha, eu sou mais de teatro do que... Não sou cinemaníaca, né? Mas se tem um filme que eu gosto muito, é do Chaplin, que é o Pequeno Ditador. Uhum. Tem algum livro preferido? Qual seria? Você falou de um livro de cabeceira como pesquisadora, Apologia da História do Mark Bloch, mas, para além desse, algum livro preferido, qual seria? Gosto muito do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Do Ítalo Calvino, A Cidade Invisível, de Ítalo Calvino? Sim, um livro fascinante, de fato. Né? Ana, nós temos aqui, né, algumas perguntas, acho que você já foi respondendo, mas o Alexandre faz uma pergunta aqui que eu acho que não respondeu ainda, né? E aí eu vou passar para você. Das lições de Dona Laura, quais foram aproveitadas pela historiadora Sarges? Pela Flávia, né? Mãe? Pela Eu acho minha que mãe. é a Flávia, é isso, ele quer dizer Dona Flávia. A Flávia. Uma das coisas que é retidão de caráter. Ok. Naná, nós tivemos muitos comentários, acho que você
pôde ler Nem todos. os comentários que estamos aqui, né, sendo postados. Professor Alves fez um comentário, na verdade, 2 comentários. Você leu os comentários Não do vi. professor Alves? Não, Em que ele não. dizia que na entrevista dele, o professor Alves disse que na entrevista dele, na última quinta-feira, ele deixou de citar você como uma das professoras importantes na graduação dele, porque sabia que você seria a próxima entrevistada. E ele lembrou também, no segundo comentário, que Ah. você ia dar aulas de mini saia e os estudantes gostavam também muito de admirar, né, a sua beleza, além do conteúdo das suas aulas. Né? É muito famosa a história da professora Naná dando aula de mini saias. Procede, Ah, professora Naná, essa procede. informação? Procede. Não esqueça que eu sou geração Beatles. E o Alves? O Alves é uma pessoa, assim, muito querida. Ele não sabe que ele é muito querido. Outro dia nós brigamos, mas nós somos. Mas eu gosto demais do Alves pela coerência que ele representa, sabe? Além da formação sólida que ele tem como historiador. E o Alves, toda vez ele conta a história da mini saia. Mas era assim, naquele momento não era nenhuma usar mini saia naquela época. Não era ser piriguete, era você estar na moda, né? Época dos Beatles, né? E época da Jovem Guarda. Então, a gente tinha que andar de mini saia. Mas não era só eu, não. Era Eneida também, que Deus a tenha, né? Algumas professoras andavam de mini saia. Mas ninguém censurava, ninguém censurava. E o Alves, ele não esquece nunca essa história da mini saia, né? Sempre ele está a lembrar. É muito engraçado isso, né? A gente nem está sabendo, né? Os alunos comentam e a gente nem só vai saber muitos anos depois, né? Exatamente. Professora Naná, ainda temos tempo para responder uma última pergunta de Nunes. O historiador professor de história pode ser neutro em tempos como este, em que vivemos? Qual o nosso papel enquanto professores de história diante de uma política de negacionismo? Não, olha, é o seguinte, não existe neutralidade, né? É, Quando você escolhe já um tema para estudar, você já está fazendo uma seleção. O que nós historiadores prezamos é a gente se distanciar o máximo possível, né? Para não fazer juízo de valor do que nós estamos pesquisando, que nós estamos abordando. Isso faz parte do manual, como eu digo, do manual do historiador. Agora, politicamente, eu acho que não tem como você ficar neutro. Como é que você vai ficar neutro numa situação em que a sociedade inteira está sendo ameaçada, quando você está vendo valores destruídos, né? Conquistas destruídas? Não tem como você ficar neutro, você tem que expressar. Agora, é como eu sempre digo, né? Quando você é historiador, você tem. Não quer dizer que o historiador não pode ser militante, ele deve ser militante, né? Aliás, todos nós fizemos essa militância lá na DUFPA, né? Uns continuam, outros se afastaram, enfim. Mas, como historiador, a gente tem que ter um pouco de cuidado de não deixar muito essa nossa visão, essa nossa militância atropelar os nossos textos, as nossas abordagens, né? A construção daquela história que nós estamos colocando ali para o público. Mas, politicamente, como indivíduo, como cidadão, é impossível. É impossível. Eu não imagino. Eu não imagino alguém dizer que é neutro, né? Inclusive, eu estava dizendo assim, poxa, no
lá naquele manifesto que os artistas fizeram, mais de 500 assinaram, né? E tinham só duas historiadoras, a Lilia Chuvaz e a Mary Del Priore, que assinaram. Aí eu disse assim, poxa, mas eu não vi um cantor sertanejo, um cantor do mundo pop assinando, né, aquele manifesto e do axé, não vi. Não, aí alguém disse, não, é porque ele se mantém neutro. Que neutro nada, gente, como é que pode? O mundo está caindo, né? E a pessoa acha que... Agora, nós temos instrumentos, por isso que nós somos considerados muito perigosos, né? É por isso que ninguém quer reconhecer a nossa profissão de historiador, porque nós somos persona não grata, né? Ou seja, para um governo que está instalado, nós somos extremamente, na cabeça dele, né, desnecessário. Aí é que nós somos necessários mesmo, né? Por meio dos nossos artigos, por meio de nossas aulas, né? É assim que a gente vai fazendo a nossa, entre aspas, né, a nossa militância, tornando o sujeito crítico, né? O sujeito que sabe ler o mundo positivista, né? Que achava que, pronto, está ali o documento oficial, aquele documento era neutro, está tudo certo. Não é nada disso, sabemos, né? Professora Naná, nós não vamos ter... Professora Naná, nós não vamos ter mais tempo para responder mais algumas outras perguntas, mas antes de encerrar, professora Naná, antes que eu encerre, eu peço suas palavras finais, caso queira. Bem, eu quero agradecer imensamente aos meus colegas, meus alunos, ex-alunos, orientandos, pessoas que estão aqui na cidade, pessoas que estão muito distantes aqui. Quero agradecer a todos os familiares que estão nessa live e dizer que eu sou uma mulher de fé e eu quero dizer que a gente não pode perder a fé e a esperança, né? A esperança, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Eu acho que até que o brasileiro sabe viver muito essa esperança. E é o que eu tenho a dizer hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, esperança, muita esperança e muita fé. E um beijo, um abraço para todos e todas. E a ti, Maia, agradecer por ter me convidado. Nós que te agradecemos, Naná, por estar aqui conosco. Amigas e amigos argonautas, por hoje é só. Deixando vocês na companhia das palavras de Paulo Freire. Abre aspas. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre. Fecha aspas. Agradeço a participação de vocês e de nossa convidada, professora Naná. Boas noites, tudo de bom e de bem, e até a próxima quinta-feira.